Fala galera, bem-vindos ao Por Outro Lado, o nosso lugar para discordar. No vídeo de hoje vamos falar sobre medo. Todos nós sabemos que é normal nós sentirmos medo de algo, mas quando isso se trata do cara lá de cima, quando isso se trata de sentirmos medo de Deus, isso é normal? É normal sentirmos medo de Deus? Vamos ao vídeo de hoje. Em algum momento da história foi introduzido na doutrina cristã uma falsa imagem de Deus. A imagem de um Deus perverso, um Deus controlador, um Deus que nos mete medo, um Deus aterrorizante, um Deus terrível. Em uma tentativa desesperada de obter controle, a igreja medieval apresentou esse Deus para as pessoas e com o intuito de manipulá-las. Esse era o único propósito. Ora, se as pessoas têm medo de Deus e eu sou o representante de Deus na Terra, fica fácil manipular. E você concorda? Você acha certo? Você acha errado? Você acha que na época isso deu certo? Olha, vimos as cruzadas, vimos a Santa Inquisição, vimos a confissão, vimos as indulgências e não preciso nem responder se isso deu certo ou se isso deu errado. Deus mandou que fosse e assim eu fiz. Era esse o propósito, era esse o discurso, era com isso que as pessoas se moviam. Foi Deus que mandou, ou é da vontade de Deus que eu assim faça. Sabemos que o medo nos deixa vulneráveis à manipulação e algumas autoridades religiosas são expert em ativar o medo nas pessoas. O medo gera pânico, o medo tira a nossa serenidade, o medo obscurece o nosso ser, o medo mata os nossos sonhos, o medo acaba com as nossas intuições. Ou seja, viver com medo atormenta a nossa vida. Mas e aí? Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta: nós podemos ter fé naquilo que temos medo? Podemos ter fé em um Deus que me dá medo? Isso é bem complicado, mas minha opinião é que isso é impossível. É impossível eu ter fé, eu me relacionar com um Deus que é uma ameaça constante, um Deus mesquinho, um Deus controlador, um Deus que vai me exigir uma prestação de contas no final de tudo, um Deus que me bloqueia, um Deus que me anula. Isso para mim é uma blasfêmia. Eu dizer que eu tenho fé e eu acreditar nesse tipo de Deus ou nessa imagem que criaram de Deus, isso é uma blasfêmia. É impossível. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não se trata de fé. A religião machista, a religião patriarcal, centrada no legalismo e no falso moralismo, foi quem criou e é quem alimenta essa imagem do Deus, desse Deus que dá medo nas pessoas. Então tome bastante cuidado ao alimentar ou ao se alimentar dessa imagem. No Antigo Testamento, essa imagem foi bastante alimentada, daquele Deus aterrorizante. A Bíblia relata no Antigo Testamento que o povo tinha realmente medo de Deus. O Novo Testamento também se iniciou assim. As pessoas esperavam esse Deus que vinha para julgar, que vinha para trazer juízo, que vinha para trazer punição. Só que quando aparece a figura de Jesus, Jesus nos apresentou o Pai, nos apresentou o Deus de amor, o Deus do cuidado, o Deus que enviou o seu único filho para caminhar em direção a uma cruz, para morrer, para padecer, para sentir as dores de toda uma nação, as dores de toda uma humanidade. O próprio Filho de Deus pagou o preço por outros. Então, é um dualismo,
é, são duas imagens de Deus diferentes e Jesus veio e apresentou para nós a imagem real, o Deus de amor. Não podemos transformar Deus em um ídolo que nos provoca medo, temor, submissão, coação, repressão. Acreditar em um Deus abusivo seria jogar fora, rasgar os evangelhos que Jesus escreveu. Seria jogar fora a história, seria jogar fora o jardim, a história do Jardim do Éden, seria anular tudo isso. Deus o tempo todo se mostra que está presente e que criou a humanidade para se relacionar, para ter um relacionamento, uma troca, e não para provocar medo, pavor ou destruição. A igreja foi e ainda é abusiva. Algumas pessoas foram e ainda são abusivas, mas Deus não. Alimentar fé na imagem de um Deus assim seria condicionar o amor de Deus, que é tão grande, o amor de um Deus poderoso, e seria condicionar a algo que eu possa fazer, porque Deus sabe quem Ele criou. Deus criou a mim, Deus criou a você dessa maneira que somos. Falhos, pecadores, nós somos. Nós precisamos o tempo todo nos policiar, dia após dia. E Deus sabe disso. Não adianta você viver com medo, porque você não pode ter uma relação de fé no Deus que você tem medo. É uma outra forma de se relacionar. Você está ali por medo e não está ali porque quer, não está ali por amor. Você está ali com medo de alguma punição, de alguma consequência, de algum castigo. E o sacrifício de Jesus na cruz já livrou a mim e a você de qualquer castigo. Nós somos livres, nós precisamos usufruir. Deus é o Deus da liberdade, Deus é o Deus de amor. Pensa nisso. O Deus que a Bíblia mostra, o Pai que Jesus apresentou à humanidade, é o Deus que me permite fracassar, é o Deus que me permite vacilar. O Pai nosso que está no céu está sempre pronto para me amar e para te amar. Está sempre pronto para me perdoar e para te perdoar. Desde a fundação do mundo. O Deus que sacrificou o seu próprio filho por amor de outros. Acredite nessa imagem de Deus. Essa é a real imagem de Deus. O Deus de amor, o Deus do perdão, o Deus do abraço. O Deus que cuida de mim e de você dia após dia. O Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus que cuida dos nossos pais, o Deus que cuida dos nossos filhos, o Deus que nos leva e nos traz para casa, o Deus que ainda está sentado no trono e ainda tem o controle de tudo. O Deus forte, o Deus poderoso, o Deus onipotente. Esse é o Deus que eu conheço. E esse é o Deus que eu quero que você conheça. Esse é o Deus que eu quero e preciso apresentar para você. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais rápido, mas é um tema pesado de se falar, mas tentei falar disso de uma forma bem mais leve e rápida para assim, para o clima, o ambiente não pesar. Mas espero que tenha gostado. Se não se inscreveu no canal, peço que se inscreva, deixa aí tua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém, isso ajuda o canal a crescer. E também eu quero ouvir a tua opinião, se você já sentiu ou se você tem medo de Deus, ou se você já ouviu alguma pregação, algum sermão tentando te impor algum tipo de medo. Escreve aí nos comentários a tua experiência e até o próximo vídeo.